Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dani e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como eu me assumi para minha família uma pessoa trans. Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, me pedem para falar sobre esse assunto em vídeo. Então, eis-me aqui. Eu ficava com muito receio de falar sobre isso, acabar expondo um pouco da minha intimidade em relação à minha família. Eu não gosto muito de expor as pessoas com quem eu convivo, então eu acabo não falando muito deles aqui no canal. Mas eu acho que esse é um tema super importante e tratar desse assunto é para um bem maior, já que pode incentivar muitas outras meninas trans a se assumirem. Então, estou aqui, não é mesmo? Para contar a minha história no vídeo de hoje. Bora lá? Mas antes disso, desce a tela e deixa o like aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com suas amigas, suas familiares, conhecidos. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas ao seu redor, ok? E não esquece de se tornar um inscrito se você ainda não se inscreveu no canal, beleza? Bora pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, antes de mais nada, acho importante deixar claro para vocês que se assumir não é um bom termo, né? Parece que a gente tá falando que a gente tem que assumir alguma coisa errada que a gente fez. E no caso de ser trans não tem nada de errado. Então, basicamente, não é tão legal usar, se assumir assim. Eu gosto de falar que eu contei pra minha família que eu sou trans, né? E não que eu me assumi. Então, é importante deixar destacado porque que eu uso essa aspas pra falar que eu me assumi, né? Quando eu falo, eu me assumi trans. Então, já parte daí. Segundo, o que é importante eu explicar é a minha família, né? Como é que a gente se divide, para vocês entenderem melhor como é que foi se assumir para cada lado da família. E eu moro com a minha família materna, então a minha avó, minha tia, sempre vejo a minha mãe também, então convivo com essas pessoas. E em relação a me assumir para elas, eu já tinha contado individualmente para cada uma quando eu me entendi como trans. Então eu já vinha fazendo esse processo de contar para elas como é que era ser uma pessoa trans, já verificava a reação delas na hora, né? Já conversava com elas sobre isso. Então, essa parte da minha família eu já sabia que estava ok em relação a isso, já tinha reagido bem, porque eu já tinha contado. Então, foi um processo tranquilo em relação a essa parte da família. Mas já minha família paterna, eu nunca tinha tocado nesse assunto com eles de forma direta. E eu nunca tinha ouvido eles falarem abertamente sobre isso. Então foi uma coisa que me trouxe bastante insegurança no começo. Eu ficava bem incerto sobre contar para eles e imaginar o que eles iam achar disso. Então foi um pouco mais difícil de me imaginar contando para eles, sabe? E aí foi um processo que levou mais tempo do que quando eu contei pra minha família materna, né? Que é a família com a qual eu moro hoje. E dentro de mim eu sentia muito que eu precisava contar para eles, contar para minha avó, para os meus avós paternos, para os meus tios paternos, que eu era uma pessoa trans. Eu sentia essa necessidade porque eu pensava que se eu contasse para eles, né, e que desse tudo certo, eu ia ser uma pessoa muito mais livre para me expressar, ia ser uma pessoa muito mais livre para fazer coisas simples como mudar meu nome nas redes sociais, mudar meu nome no Instagram, no Facebook, que eram coisas que eu já queria fazer há bastante tempo. Quando eu contei pra eles, eu já tava... Fazia uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu já me entendia como uma pessoa trans, então fazia um tempo já que eu tinha essa certeza. E eu lembro até hoje que contar isso pra eles foi como tirar um peso gigante das costas, né? Muitas pessoas falam isso quando se trata de contar pra família quem elas são, mas eu acho que quando você é trans, acho que tem um peso maior ainda nas nossas costas, sabe?
É uma coisa que envolve muitas circunstâncias. Eu tinha muita coisa na cabeça de que se eles não me aceitassem, ia acontecer, sabe? Então, eu imaginava que eles iam para pagar minha faculdade, se eles não me aceitassem. Eu imaginava que eu não ia poder conviver mais com eles, mas não só, né? Eles, não só isso, eles iam me ver de um jeito pior, iam me olhar contra os olhos. Então, tem toda a questão de como as pessoas vão encarar o fato e pra mim não foi muito diferente. Pra mim foi bem aquele clichê, né? Ai, tensão agora, né? Vou contar pra eles e não sei o que vai acontecer. Então, foi uma foi uma coisa que me deixou muito, muito tenso por bastante tempo, até eu tomar essa iniciativa, que foi a iniciativa de reunir todo mundo. A minha família paterna costuma dar muitos almoços de família, de fim de semana, e nesse dia eu falei, não, eu vou contar, tenho que contar, porque eu consigo me libertar, a partir disso eu já consigo liberar todas as suspeitas que eu tenho em relação a eles aprovarem isso ou não, me rejeitarem ou não. E aí eu já queria tirar esse peso de cima de mim, já queria mudar meu nome nas redes sociais, queria ter mais liberdade em relação a esse assunto, né, para me expor, para falar sobre isso. E aí eu reuni todo mundo depois do almoço, né, falei, pessoal, posso conversar com vocês? E chegou o momento, né, de eu contar como é que era ser eu, como é que era me entender como trans há mais ou menos 1 ano e meio. Então, eu tive que levantar todas essas temáticas junto do fato de contar para as pessoas que eu era trans, né? Contar para minha família que eu era trans. Tive que levar o que eu queria fazer daqui para frente, né? Então, se eu queria tomar hormônio, se eu queria mudar meu jeito de me vestir. Meu jeito de vestir já era bem masculino a essa altura, né? Já tinha feito muitas adaptações ao meu guarda-roupa. Então, não acabou mudando tanto em relação ao meu estilo, mas eu falei para eles que eu tinha intenção de passar por terapia hormonal, tinha intenção de fazer outros procedimentos, né? Assim, fazer diversas coisas que envolviam a transição de gênero, né? E aí, eu contei para eles, expliquei como é que era ser eu. E para minha sorte, né? Porque eu vejo que muitas pessoas trans não passam por isso, muitas pessoas trans não têm esse privilégio de sentar na mesa com a família e conversar sobre isso. E, assim, a família apoiar, que nem a minha. Então, eu vejo que foi um grande privilégio, né? Eles terem reagido ok em relação a isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram várias perguntas para mim sobre como era ser eu, eles conversaram comigo em relação aos meus intuitos, o que eu queria fazer em relação a ser trans, se eu queria tomar hormônio. Fizeram várias perguntas em relação a isso. Acho que coisa básica de família, né? Família geralmente pergunta muitas coisas pra gente, né? Sempre fica com receio da gente fazer alguma escolha errada. E eu vi que o direcionamento deles foi bem nesse sentido. Eles queriam que eu tivesse muita segurança do que eu estava fazendo, das minhas escolhas como pessoa trans. Então, eu senti bastante essa preocupação da parte deles. Mas, tirando isso, eles foram se acostumando com o tempo. Eles foram levando o tempo deles para entender como era, né, essa vida de eu como uma pessoa trans, né, a partir daquele momento. E tudo foi se encaixando com o tempo. Eu acho que o tempo foi um fator muito importante para as pessoas verem que tava tudo bem, tava tudo certo, eu podia continuar sendo eu e ser uma pessoa trans. Isso não ia me impedir de estudar, isso não ia me impedir de trabalhar, de conhecer pessoas novas e, enfim, levar uma vida normal como qualquer outra pessoa, não é mesmo? E acho que é isso, pessoal. Depois que eu contei pra eles de fato, foi muito mais tranquilo, foi muito mais leve e eu me senti muito mais livre. Então, foi um alívio muito grande que eu tive depois desse sentimento, dessa sensação de contar, que é uma coisa que pode ser muito tensa e muito avassaladora, assim, pra gente, né? E eu vou deixar esse vídeo por aqui, pra ele não ficar maior ainda, porque já tá bem grande.
Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrito e também compartilhar com seus amigos, parentes, conhecidos. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, que me ajuda muito. Beleza, pessoal? Se você tem alguma história de aceitação ou de contar para sua família mesmo que você é uma pessoa trans ou uma pessoa LGBTQIA+, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber um pouco mais da sua história. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abração do Dani e até a próxima.